A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Também muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, para estarmos todos juntos em um só Espírito, sendo a verdadeira igreja viva do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então, independente das redes sociais que estiverem nos acompanhando neste momento, pois para mais honra e glória ao nosso Deus, estamos ao vivo de todas as redes sociais, com a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça, para mais de 20 países, tudo na santíssima e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então, independente de onde estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, as Escrituras Sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para as ministrações nas lives. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las fora das ministrações, fora de qualquer coisa relacionado à santidade, à palavra do nosso Deus, o Todo-Poderoso. E também as cores de fundo dos nossos cenários. Pois a Bíblia Sagrada só permite, e lembrando, e nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 11, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos, os benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e de todos aqueles que o buscarem uma palavra revelada do nosso Senhor Deus, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos nem interesses dos seres humanos, dando sempre a total liberdade ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Nós estamos aqui sendo apenas um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para levar uma palavra ao coração de todos vocês, para aumentar a sua fé, para você ter muita fé. Pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do nosso Senhor Deus, que é o que nós estamos trazendo sempre para todos vocês em nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E muita atenção no comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Sejam vocês também membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, escolhendo o número de 1 a 12. Pois lembrando que nós trabalhamos com o Ministério de Sorteios, porque é bíblico, e eu estarei sorteando esses números, que são
números ímpares e números pares, que simbolizam os rebanhos dos benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E logo em seguida eu estarei sorteando um livro e um capítulo para a sua meditação. Então, você sendo membro dessa igreja virtual, você pode continuar frequentando o templo físico ou congregação da qual você estiver frequentando neste momento, e você estará recebendo orações todas as madrugadas, nas lives de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo, orações uma vez por semana, também de madrugada, diretamente de cima do monte, e além de estar recebendo, no mínimo, 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para você orar, meditar, interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que esse horário aqui de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada é focado em orações e ministrações da palavra do Senhor Deus. Eu interajo mais com os comentários, respondo perguntas como porquê, pra quê e como no @mileofertadim, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E como nós afirmamos, nós trabalhamos com o Ministério de Sorteios porque é bíblico, e estamos afirmando que quem provar com base na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia, vai receber o prêmio de 3 milhões de reais em dinheiro, para que vocês possam estar fazendo prova de nós, do nosso caráter, das obras, dos frutos e das doutrinas que estamos apresentando para todos vocês. E essa é apenas uma das mais de 40 questões de denúncias em ofertas que nós estamos oferecendo, que o prêmio somado já ultrapassou 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que delas o prêmio já ultrapassou 1 bilhão de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. E deixando bem claro que sorteio e aposta são coisas completamente diferentes. O sorteio é bíblico e usado nos verdadeiros ministérios do nosso Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção nas famílias, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nos livros de Mateus 12, versículo 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E como lembrando a todos vocês que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós somos também um grupo de empresários. E a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil estará levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Pois como o próprio Senhor Jesus afirmou, o reino dividido não prospera e aquele que não ajunta, espalha. E é sempre muito importante a gente estar fazendo a nossa obra para com o nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
E não tenho tempo para poder responder as perguntas aqui no @milhaofertadim, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, é onde eu interajo mais com os comentários e respondo as perguntas. Porque aqui é uma igreja e é focada em orações e ministrações da palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos dar início às orações para estarmos dando início às ministrações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua abundância de paz, graça e alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. O que eu fiz foi uma oração. Eu não orei. É totalmente diferente. São protocolos santos, ornamentos santos diferentes. É tudo diferente. Por mais que muitos não tenham o conhecimento sobre isso. Escolha agora o seu número de 1 a 12, que eu estarei sorteando um livro e um capítulo para a meditação dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu não sigo nenhuma religião, não tenho nenhuma religião. Eu sou seguidora do Evangelho, da palavra do Senhor Jesus o Cristo, sem acrescentar e sem omitir nada. Estamos aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor Deus para todos vocês, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Escolha o seu número de 1 a 12 e você estará recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação nesta madrugada. Pois lembrando a todos vocês que há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. Se de 1 a 12 você escolheu o número, rebanho bendito par de número 12 e rebanho bendito ímpar de número 11, são os primeiros a estarem recebendo uma... Ah não, gente, perdão, hoje é ímpar. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Rebanho bendito ímpar de número 11 e rebanho bendito par de número 12 é o primeiro a receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Lembrando que os seguidores ou inscritos recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Livro de Oséias, que contém 14 capítulos. Livro de Oséias, que contém 14 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo ministrado. Vai lá na outra rede social, @Igrejas Benditas, volta no começo da live, que eu passei no mínimo umas 5 passagens da Bíblia Sagrada falando sobre o sorteio. E olha que tem muito mais. E uma delas, Atos capítulo 1, versículo 16 a 26. Um apóstolo foi escolhido através do ministério de sorteios. No caso, Matias, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos a Oséias capítulo 11. Oséias capítulo 11, para o rebanho bendito ímpar de número 11, Oséias capítulo 11. E para o rebanho bendito par de número 12, Oséias capítulo 12, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembre-se de levar fazer a sua obra, levando a palavra do Senhor Deus, o Evangelho e a sua justiça ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam de uma palavra do Senhor para a sua edificação. Pois lembrando, Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Oração de número 12 é a próxima oração a estar sendo ministrada, para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas.
alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros dessa tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nessa madrugada junto conosco, através do cumprimento das tuas justas, fiéis, benditas e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Alguém comentou ali, Lucas 16, versículo 16. A lei e os profetas foram até João. Por isso que nós temos também a nossa oferta de número 24, em que estamos oferecendo, deixa eu só confirmar, se não me engano, são 3 milhões de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que correto, 3 milhões de reais em dinheiro. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada que a afirmação do Senhor Jesus e a nossa afirmação são mentiras. Você vai encontrar a mensagem de oferta falando sobre o ministério de profeta, que o Senhor Jesus afirmou que acabou. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos estar dando início à ministração do livro de Oséias, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 7. Pois lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estarei lendo apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que serão ministrados no decorrer dessa live. Mas você, é necessário escolher o número seja de 1 a 12 ou de 1 a 7, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação, para você ler o capítulo todo, seja onde você estiver, e assim você trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Livro de Oséias, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 7. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. Eu fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusam converter-se. E cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e os devorará por causa dos seus conselhos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Oséias, capítulo 11, a gente verdadeiramente vê a bondade e a misericórdia do Senhor e a ingratidão do seu povo para com ele. Então devemos estar sempre tomando muito cuidado, pois aqui o Senhor deixa bem claro que o Senhor proveu para aquele povo em todas as áreas e setores da vida. O Senhor os deu prosperidade de paz, prosperidade de alegria, prosperidade financeira, prosperidade de saúde. Mas o povo nunca reconheceu quem era a fonte de tudo isso. Então é isso que nós devemos estar sempre tomando muito cuidado, para não endurecermos o nosso coração e com isso chamar o juízo para cima das nossas vidas. Pois aqui justamente o Senhor no versículo 5 afirmou: porque recusam converter-se, por causa do duro coração do povo, que o povo estava sofrendo a pena, sofrendo juízo. Porque como o Senhor Jesus afirmou em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, que ele castiga e repreende aqueles quanto lhe ama, para que se convertam, se arrependam do mau caminho e possam verdadeiramente permanecer com o melhor que o Senhor concede a todos aqueles que lhes são queridos. Mas cabe a cada um de nós examinar as nossas obras, examinar os nossos frutos e nos dedicar em cumprir a palavra e a vontade do Senhor. Pois aqui no versículo 6 está escrito assim: e cairá a espada sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e os devorará por causa dos seus conselhos. Devemos tomar sempre muito cuidado com a forma como nos dirigimos ao nosso Senhor,
E devemos lembrar que não é só no falar, pois Ele nos examina de dentro para fora. Ele sabe o nosso interior, Ele sabe o nosso coração, sabe o que nós sonhamos, pensamos e imaginamos. Então é isso que nós devemos tomar sempre muito cuidado, pedir ajuda ao Senhor para fortalecer nossos corações e nossas mentes, para que em hipótese nenhuma, por causa de emoção, de sentimento, em hipótese nenhuma, você blasfeme contra o Senhor, contra a sua palavra, ou seja ingrato para com Ele, mesmo por todas as maravilhas que Ele já concedeu. Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembre-se de levar a sua palavra para o Senhor Deus em espírito e em verdade, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, de você estar fazendo a sua obra para com o Senhor, nosso Deus, em espírito e em verdade. Escolha o seu número de 1 a 12 e você estará recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Lembrando que os seguidores ou inscritos recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Rebanho Bendito ímpar de número 3 e Rebanho Bendito par de número 4. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, pois é necessário você interagir com a palavra do Senhor e trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para onde você estiver. Livro de 1 Reis, que contém 22 capítulos. Livro de 1 Reis, que contém 22 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que seguidores ou inscritos recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Livro de 1 Reis, capítulo 1. 1 Reis, capítulo 1, para o Rebanho Bendito ímpar de número 3. 1 Reis, capítulo 1. E para o Rebanho Bendito par de número 4. 1 Reis, capítulo 2, para a sua meditação. Lembrando que estamos aqui sempre de segunda a sexta, do horário de 00h07 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do nosso Senhor Deus. Vamos à próxima oração a ser ministrada, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 6, a próxima a ser ministrada. Eu sou membro da Igreja Virtual, @as_sem-ovelhas, com lives de segunda a sexta, do horário de 12 minutos antes das 8 horas da noite, até as 9h07, com 12 ministrações no livro de Salmos, com orações e mais 100 capítulos para os 100 rebanhos do Senhor Jesus estarem alimentando o seu espírito e aumentando a sua fé para ter muita fé também. E eu ministro nessa outra igreja virtual, @Igrejas Benditas, de 00h07 até 1h12 da madrugada. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Pois como o próprio Senhor Jesus afirmou, aquele que não ajunta, espalha e o reino dividido não prospera. E se você quer levar uma das nossas igrejas de templo físico para a sua região, basta entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais, pois estamos ao vivo agora em todas elas, para levarmos uma obra dessa para a sua região. Lembrando que conosco as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, às secretarias de trabalho, de emprego, o obreiro recebe o seu salário. Tudo isso é dever e obrigação do templo físico fornecer. E vamos à ministração da oração de número 6. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da tua santa palavra sendo ministrada, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos membros dessa tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, sejam livres, limpas e libertas, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém.
Vamos dar início à ministração no livro de 1 Reis, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Sendo, pois, o rei Davi já velho, e entrando em dias, cobriram-no de vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhe aos seus servos: busquem para o rei, meu senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, meu senhor, aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão, e tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração, no livro de 1 Reis, capítulo 1, a gente vê as dificuldades, as tribulações que passam através do corpo da carne, mas que nós, em hipótese nenhuma, independente das circunstâncias, das tribulações que ocorram com o nosso corpo físico, devemos lembrar que a nossa verdadeira alegria, a verdadeira paz não provém daquilo que é natural, daquilo que é carnal. Apenas o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é capaz de verdadeiramente nos renovar e nos restaurar de dentro para fora, para que por mais que o mundo esteja um caos, nós estejamos com a paz do Senhor Jesus, pois como ele afirmou em João capítulo 14, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus, credes também em mim. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12 para você estar recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. E o próximo rebanho, o rebanho bendito par de número 2 e rebanho bendito ímpar de número 1, é o próximo a estar recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que os seguidores ou inscritos recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Livro de Levítico, que contém 27 capítulos. Livro de Levítico, que contém 27 capítulos, é o próximo livro a estar recebendo uma palavra do Senhor. É o próximo livro a ser ministrado. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, vamos estar ministrando o livro de Levítico, capítulo 20. Levítico, capítulo 20, para o rebanho bendito par de número 1, porque lembrando que hoje é ímpar. Ui, derrubei aí, produção. Rebanho bendito ímpar de número 1, Levítico capítulo 20. E para o rebanho bendito par de número 2, Levítico capítulo 21, para a sua meditação. Lembrando que nós trabalhamos com o Ministério de Sorteios, porque é bíblico, e a melhor fórmula de dar total legalidade ao Senhor Deus para falar ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam, sem nenhuma interferência de manipulações dos seres humanos. Sempre a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Tudo que nós fazemos, falamos e apresentamos é 100% firmado nas Escrituras Sagradas. Oração de número 11 é a próxima a ser ministrada, porque é assim que tem que ser, 100% como está escrito, João 7, versículo 38 e Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Vamos à ministração da oração de número 11. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, em Teu santo nome, eu peço que esses Teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nessa live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela Tua santa palavra sendo ministrada, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30,
outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. Em o nome do Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Vamos estar verdadeiramente trazendo a palavra do Senhor Deus para dentro de cada um de nós, aonde nós estivermos, examinando as Escrituras Sagradas. Vamos dar início à ministração no livro de Levítico, capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 13. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Quando um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue é sobre ele. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. Semelhantemente, quando o homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão, fizeram confusão, o seu sangue é sobre eles. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Levítico, capítulo 20, a gente vê como verdadeiramente o Senhor Deus abomina o adultério. E devemos lembrar que o adultério não é só em relações físicas e carnais, e sim o principal adultério que as igrejas hoje em dia andam cometendo, além desse físico, que não tem nem vergonha na cara de nem esse não cometer, infelizmente ainda colocam o principal, que é através da palavra do Senhor Deus. E a gente deve tomar sempre muito cuidado, pois aqui no versículo 7 e 8 o Senhor deixa bem claro: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Palavra do Senhor também lá em Levítico 19, versículo 2. Sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Lá no Novo Testamento, livro de 1 Pedro, capítulo 1. Sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Romanos capítulo 1, Efésios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, chamados para sermos santos. E o santo está verdadeiramente na prática da santificação, guardando e praticando e priorizando os mandamentos, a palavra, o evangelho, a justiça e o reino dos céus. Mateus 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o nosso dever e essa é a nossa obrigação. Vamos ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12 para você estar recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 10 e o rebanho bendito ímpar de número 9. O próximo a estar recebendo um livro. Rebanho bendito ímpar de número 9, rebanho bendito par de número 10. É o próximo a estar recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Se você continuar me lembrando da história do 12, é que eu vou continuar falando 12 mesmo. Vamos de glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Louvado e agradecido seja mais e mais o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Livro de 2 Reis. Ministramos ainda há pouco primeiro. Agora é livro de 2 Reis, que contém 25 capítulos. Livro de 2 Reis, que contém 25 capítulos. O abençoado ali comentou: hoje muitas igrejas estão aderindo à teologia inclusiva. Muitos estão sendo enganados. Palavra do Senhor Jesus e dos seus apóstolos, as fábulas das quais eles tantos alertaram que o povo tomasse cuidado. E agora... Oi? Só mudaram o nome. Só mudaram o nome, exatamente. Eles mudaram o nome, colocaram um nome mais intelectual e com isso o povo vem sendo enganado. E ainda colocaram como prioridade, como pré-requisito para apacentar o rebanho do Senhor Jesus. Sendo que o Senhor Jesus deixou bem claro que aquele que é dele, ele verdadeiramente dá o conhecimento, o entendimento. O Espírito Santo é quem nos ensina todas as coisas. Vamos ao livro de 1 Reis a ser ministrado. Isso está escrito no livro de João, capítulos 14, 15 e 16.
3 capítulos básicos que qualquer igreja deveria estar examinando com muita atenção e cuidado se quer verdadeiramente alcançar a promessa da salvação e da vida eterna. Se você focar verdadeiramente nesses 3 capítulos das Escrituras Sagradas, não tem uma única doutrina maligna e religiosa que venha sobressair acima da palavra do Senhor Jesus. Pois esses 3 capítulos são tão ricos em informação do João capítulo 14, 15 e 16, são tão ricos em informação do próprio Senhor Jesus Cristo, que tem tanta mentira hoje em dia que o ser humano criou, que esses 3 capítulos aí derrubam qualquer uma. E ministramos o livro de 1 Reis, capítulo 1, e agora 2 Reis, capítulo 1. Livro de 2 Reis, capítulo 1, para o rebanho bendito ímpar, de número 9, 2 Reis, capítulo 1, e para o rebanho bendito par, de número 10, 2 Reis, capítulo 2, para a sua meditação. Escolha o seu número de 1 a 12 para você estar recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 5 é a próxima oração a estar sendo ministrada para levar a palavra do Senhor ao lar, coração, comércio, veículo, seja onde for que vocês estiverem. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nessa tua igreja virtual, @igrejas benditas, e que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra na casa dos teus benditos amados. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu interajo com os comentários de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @mileofertadim. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, mas vocês não param, glória! Vamos dar início aqui à ministração no livro de 2 Reis, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu e enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-Zebude, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, Tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-Zebude, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para ele, e ele lhes disse: Que há que voltastes? E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-Zebude, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de 2 Reis, capítulo 1, a gente vê mais uma vez o Senhor a abominação contra o adultério. O adultério não carnal, mas sim com a aliança relacionada ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então devemos estar sempre tomando muito cuidado com as nossas atitudes, pois o final do rei Acasias, correto? Deixa eu confirmar se é esse mesmo, do rei Acasias, não tinha sido decretado até a atitude dele ocorrer, até ele verdadeiramente escolher outro Deus, além do Deus de Israel, do povo do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então devemos examinar sempre com muita atenção, pois uma única atitude nossa é capaz de verdadeiramente saber se iremos receber as bênçãos ou as maldições do Senhor Deus. E são as nossas atitudes que devemos tomar
com base nas Escrituras da Bíblia Sagrada, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Pois lá no livro de Deuteronômio, o Senhor é bem claro: diante de vocês eu coloco agora as bênçãos e as maldições. Escolhe, pois, as bênçãos para que seja abençoada tu e a tua descendência. Então, é uma opção de escolha, não é um tal do livre-arbítrio, já que se você fizer a escolha errada, não só você, como até sua quarta geração acaba sendo amaldiçoada por causa de uma atitude no momento. Então, por isso que o Senhor Jesus sempre nos alertou, para não ir conforme o nosso coração, para guardar o nosso coração, para que se você agir por emoção e sentimento, a besteira já está feita. Devemos estar examinando com muita atenção e cuidado. Da mesma forma, o nosso culto, que nós devemos fazer e não somente assistir, deve ser racional. Romanos capítulo 12. Foi no tá vendo? Romanos capítulo 12, porque eu acabei lendo ali eu acabei lendo e falando ao mesmo tempo. Escolha o seu número de 1 a 12 para você estar recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 6 e rebanho bendito ímpar de número 5 é o próximo. É o rebanho bendito ímpar, gente. Por favor, a gente para com a história do 12, tá tirando minha atenção. Vamos para o rebanho bendito ímpar de número 5 e rebanho bendito par de número 6. São os próximos a estar recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Lembrando que seguidores ou inscritos recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Abacuque, que contém 3 capítulos. Livro de Abacuque, que contém 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O meu cérebro não frita, não, porque ele é conduzido pela palavra, o evangelho e a justiça do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Se refrigera a minha alma, quem dirá refrigerar toda parte do meu ser, conforme está escrito nas Escrituras Sagradas. Escolha o seu número de 1 a 7 também, que no final da live eu estarei sorteando um livro e um capítulo para a sua meditação. Livro de Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5. Abacuque, capítulo 2. E para o rebanho bendito par de número 6. Abacuque, capítulo 3, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 4 é o próximo a estar sendo ministrado, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros dessa tua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Lembre-se de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo um número para você receber um livro e um capítulo para a sua meditação. E lembrando que seguidores ou inscritos recebem orações todas as madrugadas. Vamos dar início à ministração no livro de Abacuque, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei, quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará. E não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele,
mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal um homem soberbo que não se contém, que alarga como o sepulcro o seu desejo, e como a morte que não se farta, ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Não se levantarão de repente os que te hão de morder, e não despertarão os que te hão de abalar, e não lhes servirás tu de despojo? Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nessa ministração do livro de Abacuque, capítulo 2, a gente vê a importância do posicionamento e a resposta do Senhor Deus àqueles que se posicionam. Pois Abacuque orou e se posicionou, e o Senhor o respondeu. Pois aqui no versículo 1 está escrito com todas as letras: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Ele estava ali se preparando, se capacitando antes de ir para a guerra, antes de ir para a peleja. Pois aqui no versículo 2 em diante, vem a resposta do Senhor Deus para ele. E a gente vê a exortação do Senhor aqui no versículo 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará. Ou seja, não importa quanto tempo você acha que demore, pois aqui o Senhor ainda está escrito assim: e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O Senhor já alertando o Abacuque para que ele continuasse em posicionamento firme, independente do que o seu eu carnal pudesse pensar, está demorando demais para acontecer, porque o tempo já havia sido determinado pelo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não era do interesse, não era do interesse até era, mas o Senhor não falou, e o Senhor tem um motivo, o Senhor sabe por quê, não falou qual seria o tempo. Só mandou que ele continuasse em prontidão, vigiando, examinando e falando a verdade, até o fim, até o tempo determinado, que esse é o dever e essa é a obrigação de nós, como igreja do Senhor Jesus, não ficar se preocupando em quando ou como ele virá, como ou quando será o arrebatamento, e sim, se no agora, enquanto ainda não vem, você verdadeiramente está sendo a igreja dele, falando a verdade até o fim, não mentindo, não adulterando, não omitindo, produzindo a sua obra e o seu fruto, para então você querer receber alguma recompensa, pois o próprio Senhor Jesus afirmou, Mateus 16, de 24 a 27, eu vou recompensar a cada um segundo as suas obras. Ou seja, você precisa ter obras e você precisa ter frutos, como está escrito. Não adianta fazer com base no que o homem acha, pensa ou imagina. Mateus capítulo 15, de 7 a 9. Em vão esse povo me adora, porque lhes são ensinadas doutrinas que são preceitos dos homens. Por isso que precisamos buscar conhecer, examinar e praticar a palavra, os mandamentos e a justiça do Senhor e Salvador de nossas vidas em todas as áreas, setores, em todos os momentos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao último rebanho, rebanho bendito ímpar de número 7 e rebanho bendito par de número 8. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Aí perguntaram se para ser santo basta seguir os 10 mandamentos. No caso, isso aí é Antigo Testamento. No Novo Testamento agora é para seguir as doutrinas e os mandamentos do Senhor Jesus. Aquele que crê e é batizado em Cristo Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é santo. Agora ele foi santificado pelo sangue do Senhor Jesus. Agora ele precisa o quê? Continuar a se santificar através das suas obras e dos seus frutos, confessando o Senhor e Salvador de sua vida, com as suas obras e com os seus frutos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E o próximo livro a ser ministrado, o livro de Jó, que contém 42 capítulos. Livro de Jó, que contém 42 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. A mensagem falou, vai e não peques mais. Palavra do Senhor Jesus, vai e não peques mais, para que algo pior não te suceda. Pois ele nos limpou, nos purificou e nos santificou. Agora, se ele já fez toda a obra, por que você vai querer voltar para aquele lugar da onde você foi resgatado, da onde você foi remido? Então é isso que a gente tem que tomar sempre muito cuidado. Para, como diz lá no Provérbios, não voltar ao vômito. Devemos tomar sempre muito cuidado. Livro de Jó, capítulo 1.
Jó capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7, Jó capítulo 1, e para o rebanho bendito par de número 8, Jó capítulo 2, para a sua meditação. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 2 é a próxima a estar sendo ministrada para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja, através dessa ministração, da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a Tua verdade, assim como o Senhor Deus mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31 ao 46. Que haja a Tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Vamos dar início à ministração no livro de Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos, e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: donde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Jó, capítulo 1, a gente vê tanta coisa importante para a gente estar examinando nos pequenos detalhes, que de pequenos são gigantes espiritualmente. Pois aqui no versículo 1 descreve Jó: homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Ele não vivia numa cúpula de vidro onde não existia mal ao seu redor. Ele se desviava do mal, ele não praticava, ele abominava. E aqui justamente a gente vê Jó, no versículo 5, falou o seguinte: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. A gente vê o pai intercedendo por seus filhos, mas aí a gente vê que a intercessão do Jó não foi o suficiente, porque era necessário os seus filhos também estarem praticando, os seus filhos também estarem buscando do seu coração se santificar. A honra do pai e da mãe, o zelo do pai e da mãe é válido até certo ponto, mas chega um momento que é necessário partir da própria pessoa. Chega uma idade em que é necessário a própria pessoa buscar ao Senhor. E aqui a gente vê que eles nem blasfemaram da maneira natural física, eles blasfemaram em seus corações. Então devemos tomar sempre muito cuidado com aquilo que passa ou deixa de passar em nossas mentes, pois o Senhor Jesus afirmou: a boca fala o que está cheio o coração. E o nosso coração deve estar cheio da palavra do Senhor Deus, do Evangelho, da sua justiça. E as nossas atitudes devem sempre, como está escrito em Salmos capítulo 103, glorificar e bendizer mais e mais o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Todos os seguidores inscritos recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E o último livro a estar sendo ministrado, que é uma meditação para todos nós, livro de Naum, que contém 3 capítulos. Livro de Naum, que contém 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado para levar a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Livro de Naum, capítulo 1. Livro de Naum, capítulo 1, para meditação de todos nós nesta madrugada. É uma palavra revelada para todos nós estarmos examinando, meditando, alimentando o nosso espírito e trazendo a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a nossa presença, aonde você estiver. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 3 é a próxima a ser meditada, a ser ministrada. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco, nessa live da tua justa e bendita Igreja Virtual, @Igrejas Benditas, que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Vamos dar início à ministração no livro de Naum, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 15. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. E ele passará. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem que mais ninguém do teu nome seja semeado. Da casa do teu Deus exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Naum, capítulo 1, a gente vê verdadeiramente a justiça, o juízo e a misericórdia do Senhor. E tudo sempre depende das nossas obras, dos nossos frutos, das nossas atividades. Pois o Senhor não faz acepção de pessoas, e sim acepção de atitudes, que nós, como filhos seus e como igreja do Senhor Jesus, devemos sempre estar examinando as obras e os frutos dos nossos líderes, pois como o próprio Senhor Jesus afirmou, Mateus 23, versículo 13, o líder não entra no céu e impede aqueles que estavam entrando de entrarem também. Em Mateus 23, versículo 15, o prosélito, que é um seguidor de uma religião ou de um líder religioso, é condenado 2 vezes mais do que aquele que o doutrinou. Então devemos estar sempre atentos, por isso temos aí as mais de 40 questões que são denúncias contra esse atual sistema religioso, para que nós estejamos sempre atentos, vigilantes e examinando. No ministério, @mileofertagim, você vai encontrar lá uma playlist na outra rede social, no caso, nessas redes sociais aqui não, mas nessa rede social vai ter uma playlist, não, tem uma playlist nas outras redes sociais também. @mileofertagim, tem uma playlist lá para você estar examinando com muita atenção e cuidado as nossas mais de 40 ofertas, que são denúncias, que nós estamos já há mais de 1 ano na internet oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo
é o correto e é o verdadeiro. Então devemos estar sempre tomando muito cuidado para que nunca a gente venha a cair, a tropeçar por falta de examinar. Pois o Senhor Deus afirmou, Oséias 4, versículo 6, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Palavra do Senhor Jesus, Mateus 22, versículo 29, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Senhor Deus. Escolha agora o seu número de 1 a 7 para você estar sorteando um livro e um capítulo para a sua meditação. O negócio que o horário de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Por isso que nós vamos sempre de segunda a sexta, de 00h07 até 1h12 da madrugada. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 11. Oséias, capítulo 11, se você escolheu o número 7. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 1. 1 Reis, capítulo 1 é para quem escolheu o número 2. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 20. Levítico, capítulo 20, se você escolheu o número 6. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 1. 2 Reis, capítulo 1, se você escolheu o número 5. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, se você escolheu o número 3. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, se você escolheu o número 4. E se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1, para quem escolheu o número 1. Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro e ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua meditação. E além de receberem orações todas as lives, de segunda a sexta, orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo e orações uma vez por semana, diretamente de cima do monte, também de madrugada, você também tem a flexibilidade nos horários, desde o horário da manhã, 12 minutos antes das 7 horas da manhã, @ a igreja 70 Santos, até aqui o horário da madrugada, @ Igrejas Benditas, de 00h07 até 1h12 da madrugada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E tem toda essa flexibilidade da manhã, tarde, noite e madrugada, para você buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, para receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. O abençoado ali que, aproveitando que gostou muito das ministrações, compartilhe para outras pessoas, para elas serem edificadas através da palavra do Senhor, do Evangelho e da sua justiça, e você ainda também estará sendo abençoado, pois está fazendo a sua obra, compartilhando a palavra do Senhor Deus ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. E lembrando, todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives estará na descrição do vídeo, também com outras informações muito importantes para vocês darem uma conferida. E nas outras redes sociais, abra o meu perfil, vá na aba de seguindo, clicando na foto ou no nome da igreja, onde você estará encontrando nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais em que os seguidores recebem orações todas as madrugadas. E lembre-se também de conferir nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida. E elas valem desde 12 milhões de reais em dinheiro até 120 milhões de reais em dinheiro, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que elas são mentiras.
para que você possa fazer prova do nosso caráter e da nossa palavra, e da prova do caráter e da palavra do seu segmento de fé espiritual religioso, do seu líder espiritual religioso, pois isso é mandamento do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja para o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta você estar entrando em contato conosco através do privado de nossas redes sociais. É o mesmo arroba em todas as redes sociais, arroba Igrejas Benditas, arroba Miller Ofertadim, em nossas 12 igrejas virtuais. Entre em contato conosco através, independente dos seus recursos ou condições financeiras, pois nós temos oportunidades tanto para você ser um provedor, trabalhar, girar o seu capital e os seus recursos, como também para aqueles que precisam de um trabalho, um emprego, de uma renda complementar financeira, franquias, consignações, cadeteamento de casa. Nós temos oportunidade para todos aqueles que querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Eu agradeço muitíssimamente a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Rússia, Bangladesh, México, África do Sul, Canadá, Dinamarca, Itália, México, França. É tanta gente para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Agradeço muitíssimamente a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives, de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada. E fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e meu muitíssimo amém.